Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor continue sendo derramadas sobre nós nessa noite, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Atos, capítulo 4, do verso 23 ao verso 31. Atos, capítulo 4, 23 a 31. Atos 4, do verso 23 a 31, diz assim a palavra do nosso Deus. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe mais uma vez com a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra do Senhor, palavra viva, poderosa, eficaz, capaz de penetrar o mais profundo do nosso ser e discernir todos os nossos intentos, motivações, pensamentos, intenções, porque o Senhor mesmo sonda o nosso interior. Pedimos a Deus que a tua palavra seja derramada em nosso coração, em nossa mente, pelo teu Espírito. Que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento e nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra. Que ela caia como chuva no solo fértil, ó Deus, fazendo produzir, ó Deus, fruto da boa semente do Evangelho. Nos fortalece, ó Pai, para a glória do Senhor. Nos fortalece, nós rogamos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, tem se tornado cada vez mais comum a ideia de que é possível a igreja viver de uma forma mais neutra no mundo, de modo que consiga agradar a sociedade, agradar as pessoas ao redor e, com isso, de algum modo, atrair pessoas para si. Inclusive, acreditam que, de fato, isso é ser igreja relevante. Essa é a maneira de tornar-se uma igreja relevante perante a sociedade atual. No entanto, há um conflito, e um conflito real, entre igreja e mundo, esse mundo caído, que não pode ser conciliado. Esse conflito não tem solução para ele. Nós já sabemos disso claramente, não há qualquer amizade entre Deus e o mundo, entre a igreja e o mundo. Então, esse conflito é constante, é real, a menos que Deus te tire de lá, se você ainda está perdido no mundo, Deus te tire desse mundo e traga para a igreja, você, inclusive, é um inimigo da igreja, porque esse conflito é real. Não há terreno neutro entre a igreja e o mundo caído. Não existe terreno neutro. Assim, sempre haverá um atrito, sempre haverá oposição, sempre haverá hostilidade do mundo contra a igreja do Senhor. A igreja, aliás, as escrituras rejeitam essa possibilidade de conciliação entre igreja e mundo, dessa amizade entre igreja e mundo. Mateus 12, verso 30, o Senhor Jesus diz assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha.
A neutralidade não é uma possibilidade real para a relação da igreja com o mundo. Na verdade, se a igreja tenta fazer isso, isso se chama dissimulação e não neutralidade. A igreja está fingindo ser uma coisa que ela não é e negando a sua própria natureza perante o mundo. Quando o evangelho de Cristo é proclamado verdadeiramente, de modo fiel, genuíno, essa falsa neutralidade é exposta, porque não há, de fato, amizade entre a igreja e o mundo. A reação do mundo sempre será, inevitavelmente, de oposição à verdade e de hostilidade. E esse é o cenário que nós encontramos no capítulo 4 de Atos, em decorrência daquela cura realizada no capítulo 3, através de João e Pedro. Pedro e João foram presos por causa disso, ameaçados por proclamarem Cristo e proibidos de falar nesse nome, proibidos de pregar o evangelho da salvação. Ao serem soltos, ao invés de eles tentarem conciliar as coisas, resolver o problema com o mundo, com aqueles que se opunham ao evangelho, eles não fizeram isso. Em momento algum, eles recorreram talvez à autopreservação. Não, vamos nos poupar, porque se nós fizermos isso novamente, seremos presos ou possivelmente até corremos o risco de morrer. Não, eles não recorreram à autopreservação. Sequer buscaram estratégias humanas, políticas, para tentar conciliar, encontrar um jeito de neutralizar aquele atrito entre a igreja e o sinédrio. Eles não tentaram procurar o sinédrio e dizer, olha, nós vamos ouvir o que vocês falaram, deixa só a gente se reunir, quem já é crente, deixa reunir nas casas, nós não vamos falar mais publicamente, não vamos pregar publicamente. Não, eles não tentaram isso. Eles, agora que foram soltos, voltaram para a igreja. Nem em casa eles foram. Eles voltaram para a igreja, procuraram a igreja do Senhor, que estava reunida. E com aquela igreja, eles voltam-se para Deus para buscar mais coragem para enfrentar as ameaças do sinédrio. Este texto revela mais do que uma oração feita pela igreja. É certo que em alguns momentos, na nossa empolgação, na adoração, nós dizemos coisas que não são tão coerentes com a realidade. Alguém disse que não há momento em que os crentes mais mentem do que na hora da adoração, porque prometem coisas para Deus, cantam coisas que não querem cumprir, falam coisas que não querem realmente se comprometer e às vezes depois, no momento da pressão, eles não conseguem cumprir aquilo. Mas aqui não é uma igreja emocionada, não é uma igreja empolgada simplesmente, é uma igreja que recorre à oração e ela ora a Deus pronta para enfrentar aquilo que viesse contra ela. É mais do que uma oração, o que nós lemos em Atos 4, a partir do verso 23. Esse texto revela, em primeiro lugar, a unidade espiritual daquela igreja em torno da causa do evangelho. Eles estavam profundamente comprometidos uns com os outros e especialmente com a causa do evangelho. Esse texto também revela a compreensão profunda daquela igreja a respeito da soberania de Deus, sabendo que Deus governava sobre todas as coisas, inclusive sobre os seus perseguidores. Terceiro, esse texto revela a sua dependência, a dependência daquela igreja em Deus em meio à oposição. Eles não tinham nada que fazer contra as autoridades. Eles recorreram à autoridade suprema, que é Deus. O livro de Atos é um livro histórico. E por ser um livro histórico, nós temos que tomar o cuidado de não tornar normativo aquilo que não é norma, de não tornar em doutrina aquilo que é só uma experiência de um grupo específico. Mas esse texto em especial, embora Atos seja um livro histórico e tenha esse critério, nesse texto em especial há um padrão normativo para a igreja de todas as épocas. Tem uma pergunta central que nós devemos fazer aqui. Como a igreja deve responder à oposição e à hostilidade?
A igreja que compreende o seu lugar no mundo. A igreja que compreende a soberania absoluta de Deus sobre a história e sobre si mesma. Essa igreja responde com oração unânime, confiante, fundamentada na Escritura, e responde à oposição que vem contra ela com ousadia, movida pelo poder do Espírito Santo. É assim que essa igreja respondeu e é assim que toda a comunidade cristã, em todas as épocas e em todos os lugares do mundo, devem responder à oposição e à perseguição contra o Evangelho. Como a igreja deve responder? Aqui nesse texto nós vimos, então, uma resposta maravilhosa e uma lição profunda para nós como igreja, visto que talvez nesse momento nós não enfrentemos proibição e hostilidade como aquela igreja enfrentava, mas constantemente nós sofremos ameaça de novas leis surgirem, proibindo certos temas, proibindo certos assuntos que o Evangelho tem que tratar. Por isso, olhemos para esse texto e aprendamos como deve proceder a igreja de Deus perante a perseguição. Primeira coisa, a igreja de Deus responde à oposição em unidade e oração. Versículo 23 e 24, leiamos novamente, diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Somente até aqui. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. Pedro e João, como eu já disse, ao serem soltos, imediatamente procuraram os irmãos. Procuraram a igreja. O texto é claro, uma vez soltos, procuraram os irmãos, para lhe contar sobre as proibições do Sinédrio. A igreja é o primeiro local a qual aqueles discípulos, aqueles apóstolos recorrem. Não ao isolamento, não à tentativa talvez de mudar de lugar para pregar em uma outra região, para que seja mais difícil que o Sinédrio chegue ou mande alguma autoridade prendê-los. Não uma tentativa, como eu disse, de autoproteção, de se isentar dos riscos de viver de acordo com o Evangelho. Não. Eles procuraram os irmãos. E aqui a expressão unânimes mostra o espírito da igreja junto com os apóstolos, de toda a igreja, junto com os apóstolos. Indica unidade de propósito, indica união de almas, indica união de mente, indica comprometimento espiritual pela mesma causa e pelo mesmo Senhor. Da multidão que estava reunida servindo o Senhor, estavam ali unânimes esperando o retorno dos apóstolos. E nós olhamos para Atos 4, versículo 32, Lucas relatando como vivia aquela comunidade. E esse é o tema do próximo sermão. Da multidão dos que creram, era só um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Desse modo, essa união, essa unanimidade expressada aqui, não era apenas o resultado de uma reunião física, do encontro de pessoas. Não era só um encontro social entre pessoas que tinham ideais semelhantes. Não, a igreja não é isso. Ali havia uma comunhão espiritual, havia um comprometimento profundo, havia uma ligação de almas por causa do seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E a reação dessa igreja unânime, a reação dessa igreja unida é oração. Ela se volta unânime para Deus. Juntos, os irmãos voltam ao Senhor, tornam para o Senhor e oram buscando a graça, buscando orientação, direção, poder do Senhor para enfrentar aquela
dificuldade que eles estavam vivenciando. A igreja primitiva entendeu que a primeira resposta diante da oposição não é ajustamento político. A primeira resposta diante da oposição é teológica. Eles respondem orando. Eles respondem orando. Não buscando alianças políticas, ajustamento, não buscando acordos entre aqueles que os perseguiam para que eles pudessem ter autorização para continuar pregando. Nem sequer cogitaram isso. Fazer um documento, um ofício ao Sinédrio, dizendo, autoriza-nos pregar, pelo menos em alguns lugares. Nós não pregaremos no templo, nem nas sinagogas mais importantes da cidade. Autorize-nos pregar em alguns pontos da cidade. Sequer fizeram isso, porque não precisavam. Eles tinham a autorização do maior Senhor de todos, do soberano. Aliás, mais do que uma autorização, eles tinham a ordem prescrita pelo Senhor de que pregassem o evangelho a todas as nações. Por isso eles nem sequer cogitaram a possibilidade de fazer um arranjo político. Eles oraram. Calvino disse que nós sempre somos assaltados por algum tipo de perigo. E sempre que somos assaltados por qualquer perigo, nós devemos nos lembrar deste exemplo, que devemos recorrer imediatamente a Deus. É a Deus que recorremos. É a Deus que perguntamos o que devemos fazer. É a Deus que suplicamos autorização ou restrição, se nós devemos ou não fazer. Não as autoridades que querem proibir o evangelho. Se nós devemos orar como um dever santo. A oração não é, como eu disse no último sermão, opcional. Ela é um dever santo. Ela é uma obrigação do crente. A nossa confissão de fé diz o seguinte: a oração com ações de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. Se é uma exigência divina, logo nós temos que responder à realidade do mundo em oração, buscando primeiro a Deus. Isso porque conforme o próprio Deus ordenou, a oração é a resposta adequada do crente à realidade que ele enfrenta. O meio mais apropriado de lidar com as coisas da terra é buscando o auxílio do céu. O meio mais apropriado de lidar com os problemas da terra é buscando auxílio do céu. E aqui nós vemos essa igreja vivendo exatamente isso. Oração como resposta essencial à realidade. Oração como resposta essencial aos problemas que ela enfrenta como igreja. Assim, irmãos, diante da resposta dos discípulos, nós também somos confrontados. Nós também precisamos responder. A igreja não deve reagir à oposição com medo. Ela não deve fugir, jamais. Ela deve enfrentar com coragem. Também não deve reagir à oposição com estratégias carnais, com arranjos políticos. Ela deve enfrentar a oposição, ela deve enfrentar a hostilidade com oração coletiva, com oração unânime, em unidade, buscando juntos a presença e a face do Senhor. Crentes não foram chamados para enfrentar provações da vida com estratégias humanas ou isoladamente. Os crentes foram chamados para enfrentar as provações da vida em comunhão e em oração, em unidade e em oração. Por isso é que os discípulos, os apóstolos, João e Pedro, assim que foram soltos, voltaram para a comunidade dos salvos. É lá o lugar onde se trata os problemas contra a igreja. É lá onde se resolve as questões contra o povo de Deus, em oração e em unidade. Assim como a oração não é opcional, a unidade de propósito também não é opcional. A unidade é essencial para a vida da igreja e ela é fundamental para a vida de oração da igreja.
porque nem orar a igreja conseguirá se ela não estiver unida em um só propósito. Mas essa oração não é uma oração genérica, não é uma oração que sai dos lábios impensadamente. Essa oração que foi feita naquele dia é uma oração profundamente bíblica, profundamente teológica, começando com uma afirmação elevada da soberania de Deus. E aqui está a segunda coisa que nós aprendemos desse texto. A igreja ora fundamentada na soberania absoluta de Deus. A igreja ora fundamentada na soberania absoluta de Deus. Veja o verso 24 novamente. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. A oração começa com uma confissão clara da soberania de Deus. Não é apenas um preâmbulo bonito para começar a oração com palavras bonitas. Não é apenas um jeito, um arranjo para que a oração comece bem elaborada. Às vezes nós caímos nesse erro, né? De preocupar-nos quem está ouvindo a nossa oração. Nossa, o irmão fulano ora tão bonito e o liturgo pediu que eu orasse hoje, eu preciso elaborar minhas palavras aqui. E a gente começa com aquela elaboração bonita, mais preocupado em impressionar os homens do que reconhecer um fato a respeito de Deus. Aqui não. Estão preocupados em reconhecer a profunda e alta soberania de Deus. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há. Esse reconhecimento da soberania de Deus é uma afirmação que por trás dela está dizendo, no fundo, o Senhor manda em tudo aqui. O Senhor manda em nós, manda no templo e no sinédrio. É isso exatamente que eles estão orando. É o Senhor quem manda em tudo aqui. O Senhor manda em nós como igreja, manda no templo onde nós estávamos e manda no sinédrio que se levantou contra nós. A palavra usada aqui, soberano Senhor, é conhecida por vocês, com certeza, mas num sentido muito ruim, né? Porque nós conhecemos essa palavra no português com um sentido bem ruim, a palavra déspota. Um déspota é um ditador. Geralmente nós pensamos assim, nesse sentido. Mas déspota, aqui tem um sentido de não há ninguém acima dele, não há ninguém maior do que ele, não há ninguém que possa com ele. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Isso indica o domínio absoluto de Deus em todas as esferas da criação. Não há uma esfera da criação que não pertença ao Senhor. Como afirmou Abraham Kuyper, não há 1 milímetro sobre toda a criação, todo o universo, sobre o qual Cristo não possa declarar: é meu. Tudo pertence a Ele. E é isso que a igreja reconhece no preâmbulo de sua oração, no início de sua oração. A base da oração da igreja é quem é o Deus a quem eles oram e a quem eles servem. O Criador e o Senhor de todas as coisas. Logo após orar assim, eles também interpretam alguns trechos das Escrituras na sua própria oração, interpretam alguns textos da Escritura, aliás, usam alguns textos das Escrituras para interpretar o momento que eles estavam vivendo. A igreja interpreta a perseguição à luz da Bíblia. Então veja aqui, à luz da soberania de Deus e do fundamento das Escrituras. É assim que eles interpretam os eventos. Os versos 25 e 26 diz assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, o nosso pai teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Qual a interpretação que eles dão aqui?
Senhor, não é a nós que eles perseguem, é a ti mesmo que eles perseguem. Eles lançam mão do Salmo 2 para interpretar o que estava acontecendo naquele momento. Essa é uma citação direta do Salmo 2 que nós lemos no início do culto hoje. A igreja entendia que a sua situação, aquela situação naquele momento, primeiro, estava dentro da história da redenção, dentro da história redentiva, porque eles citam um salmo antigo, um salmo de Davi, a respeito do Messias. E agora eles assumem esse salmo para dizerem, é a Cristo que perseguem, é ao Senhor Jesus Cristo, é ao nosso Senhor que perseguem. O problema deles não é conosco, o problema deles é com o soberano. Então, o que eles fazem aqui ao orar? Eles estão confiando profundamente, como se dissessem ao Senhor, se o problema deles é com o Senhor, soberano Senhor, então nós só descansaremos, porque o Senhor mesmo tratará com eles. O Senhor mesmo resolverá. Nós só confiamos em Ti. Porque Deus jamais permitirá que zombem do seu santo nome. Na verdade, é o Senhor que zomba de quem se levanta contra Ele. Não é isso que diz o Salmo 2? Ri-se o Senhor daqueles que se levantam e imaginam coisas vãs contra o Senhor. Ri-se o Senhor, debocha deles. Então, o Senhor mesmo trataria com aqueles ímpios. Eles aplicam a profecia do Salmo 2 à perseguição que Cristo sofreu e aplicam a perseguição que eles agora sofrem. Mas também, no verso 27 e 28, aplicam o mesmo Salmo à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Verso 27 e 28, ele diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aqui está uma das declarações mais fortes de confiança na soberania de Deus nas Escrituras. Até os atos mais ímpios dos homens estão sob o decreto de Deus. O que os apóstolos dizem, o que a igreja diz aqui nessa oração é, olha, crucificaram o Senhor, reuniram Pôncio Pilatos, reuniram-se as principais autoridades, Herodes, Pôncio Pilatos, reuniram os gentios e povo de Israel e gente de Israel para crucificarem o Senhor. Mas no verso 28 eles dizem, mas eles fizeram tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Foi aquilo que Deus havia já predeterminado. Herman Bavinck disse que nada acontece por acaso. Tudo está incluído no conselho eterno de Deus. Até as coisas mais absurdas não estão fora do controle soberano de Deus. Por isso a igreja, quando ora dessa forma, não vê a perseguição como algo que saiu do controle. Olha, nós não estávamos preparados para isso. Nós não imaginamos que seríamos perseguidos por pregar a palavra de Deus, por confirmar o evangelho anunciado no Antigo Testamento. Não, eles não tiveram surpresa alguma. Eles sabiam que tudo aquilo que estava ocorrendo, tudo o que aconteceu com Jesus e o que estava ocorrendo com eles, fazia parte do plano soberano de Deus. Deus soberanamente havia guiado a história. Quando nós olhamos para essa parte da oração, nós precisamos também entender que a realidade sempre deve ser interpretada à luz das Escrituras e não das circunstâncias. Nós vivemos em um momento crítico, onde a gente não pode nem falar, definir o que é família mais biblicamente.
A gente não pode nem falar o que é homem e o que é uma mulher. A gente não pode nem falar, às vezes até sobre educação de filhos, a gente corre risco. A gente vive num momento crítico em que nós corremos o risco o tempo todo de se levantarem contra nós e contra a igreja. E as coisas estão se tornando cada vez mais difíceis. O Canadá começou nessa onda da adaptação, até ao ponto que chegou hoje. De sob uma certa bandeira de liberdade. Hoje, o Canadá é um dos países que mais persegue cristãos do mundo. Você sabia disso? O Canadá. Nós geralmente pensamos em igrejas, em países que perseguem cristãos, nós pensamos no Oriente Médio, pensamos no norte da África, jamais pensaríamos num país desenvolvido como o Canadá. Milhares de igrejas foram queimadas e dia 26 do último mês, mais uma igreja foi queimada no Canadá por causa do Evangelho. Pastores estão sendo presos durante a pregação, enquanto eles estão entregando os seus sermões, a polícia chega da voz de prisão e levam os presos para a cadeia. Fecham igrejas, proíbem a pregação do Evangelho. Agora está proibido pregar em praça pública. Se um evangelista decidir ir para uma praça pública e pregar ao ar livre, ele está quebrando a lei e ele vai ser preso por causa do Evangelho. E aí nós olhamos para isso e nós pensamos, mas olha que circunstâncias difíceis a igreja está vivendo. Vamos tentar entender a realidade, entender as circunstâncias, para ver o que está acontecendo e assim nós possamos lidar com isso. A igreja nem parou para fazer isso, porque a igreja já havia interpretado. Não, isso é o propósito do Senhor. Está escrito na palavra de Deus que seria assim. E de fato o Senhor Jesus nos deu essa garantia. Uma das garantias de que Jesus nos deu é: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Não é uma possibilidade, é uma garantia. Se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Graças a Deus que ele dá uma segunda garantia também no mesmo texto. Se ouviram a mim, ouvirão também a vós outros. Os eleitos do Senhor ouvirão a pregação. E isso nos conforta. A igreja precisa interpretar a sua realidade à luz das Escrituras, não das circunstâncias, não dos movimentos, não do movimento da história, mas à luz da palavra de Deus, à luz da soberania de Deus. A soberania de Deus não elimina o sofrimento, não elimina a dor da igreja, não elimina perseguição, nem elimina responsabilidade humana. Ela garante o propósito divino. Garante que a vontade do Senhor será cumprida. Em tempos de oposição, em tempos de perseguição, a nossa confiança deve ser que o decreto do Senhor, o decreto eterno do Senhor e a sua palavra fiel jamais falham. E nós olhamos para ele e para a sua palavra. Nós confiamos na sua soberania, no seu controle soberano e na sua palavra. E isso nos basta, isso nos resta. Alguém um dia disse que sempre que o Senhor está para enviar momentos de perseguição, de tribulação, que ele prepara a igreja. E eu tenho observado os últimos sermões, tem sido muito nesse sentido, eu comecei a ficar preocupado. Mas, ao mesmo tempo, sabendo que se o Senhor está preparando a igreja para tempos mais difíceis, nós estaremos guardados por Ele, preparados para enfrentar se vier situação pior do que nós já vivemos. O Senhor, soberanamente, governará, guiará todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. A igreja, então, tendo reconhecido a soberania de Deus, ela agora pede o livramento da perseguição. Ela não pede o livramento da perseguição. Geralmente, nós oraríamos assim: Senhor, nos livra desses homens maus, nos livra dessa perseguição, nos livra desse fardo. Mas eles reconhecem a soberania de Deus, fundamentam sua fé nas Escrituras, interpretam a realidade a partir da palavra de Deus
e não pedem por livramento, mas eles pedem por algo mais profundo, algo mais necessário. A igreja pede ousadia para proclamar a palavra de Deus enquanto sofrem perseguição. Veja o que diz versos 29 e 30. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Não há uma linha, não há uma palavra sequer pedindo, Senhor, livra-nos disso. Senhor, livra-nos dessa situação. Pelo contrário, eles pedem, dá-nos ousadia, dá-nos coragem, para que com intrepidez nós preguemos o Evangelho. Eu me lembro de um testemunho de uma missionária que trabalhava na China, e quando ela foi pedir oração pelos crentes chineses, ela disse, olha, eles pediram que nós não orássemos para Deus tirar a perseguição. Pediram só que Deus os mantivessem fiéis, porque a perseguição os ajuda, os encoraja. E eles entenderam que não se deveria orar pedindo para tirar a perseguição, mas para preparar a igreja para enfrentar a realidade da oposição. Ela é real, ela é real. A petição da igreja aqui é surpreendente. Senhor, olha para as suas ameaças, olha para ameaças das autoridades e concede aos teus servos, os apóstolos, que anunciem com intrepidez a palavra do Senhor. Eles não pedem que a perseguição cesse, não pedem que Deus amenize a situação, mas eles pedem que tenham coragem para continuar trabalhando, coragem para continuar proclamando. E aí eles dizem assim na oração, que o Senhor conceda ousadia para com intrepidez proclamar. Ousadia para proclamar com intrepidez. Mais uma vez a palavra intrepidez aparece, né? Lembra o que significa? Intrepidez significa liberdade para falar, ousadia e coragem sem temor. Era isso que eles estavam pedindo ao Senhor. Ele diz, enquanto o Senhor faz milagres, prodígios e sinais através dos apóstolos, concede a eles ousadia e coragem para enfrentar as perseguições. Por que é que os apóstolos foram presos mesmo? Por que é que eles acabaram de ser presos e proibidos de pregar o Evangelho? Porque tinham curado o enfermo na Porta Formosa e pregado o Evangelho para quem ficou admirado com a cura. Exatamente isso. E eles pedem que os apóstolos continuem fazendo exatamente aquilo que os levaram à prisão e às ameaças. Que eles continuem fazendo sinais e prodígios e que eles continuem pregando com intrepidez a palavra. Eles reconhecem aqui que o poder pertence a Deus. Não as habilidades dos apóstolos, não dependia deles mesmos, mas dependia da ação divina. Quando eles pedem, concede, Senhor. Concede que com intrepidez eles continuem pregando o Evangelho, enquanto o Senhor opera milagres, prodígios e sinais. Pastor John Stott disse o seguinte, os apóstolos não pediram mais proteção, eles pediram mais poder. Eles não pediram ausência de oposição, eles pediram mais coragem para enfrentá-la. Foi isso que eles pediram ao Senhor. Isso reflete uma igreja profundamente centrada na sua missão e não na autopreservação. Eles não estavam preocupados se iriam sofrer ou não, se iriam morrer ou não por causa do Evangelho. Eles estavam preocupados que Cristo fosse proclamado. Cristo deveria ser proclamado a todo custo, ainda que isso custasse a própria vida dos apóstolos. Nós precisamos aplicar isso para nós.
A oração da igreja deve priorizar a sua missão no mundo quando ela está sofrendo perseguição. Se nós estamos sofrendo perseguição, nós não temos que nos ajeitar, nos ajustar para adaptar ao mundo e sofrer menos. Não é isso. Nós não devemos buscar conforto no meio da perseguição. Nós devemos orar para que Deus nos capacite e nos dê coragem para enfrentar a perseguição. Nós devemos orar por ousadia espiritual. E o texto é claro, essa ousadia não vem da personalidade forte de Pedro. E ele tinha uma personalidade forte, né? Mas essa ousadia não vinha da personalidade forte do apóstolo Pedro. E do mesmo modo, Paulo mais tarde também enfrenta situações semelhantes, mas em momento algum ele reconhece que essa ousadia e a intrepidez vinham da sua personalidade ou do seu bom treinamento, visto que ele foi treinado aos pés de Gamaliel. Não, eles reconhecem que aquilo é fruto da graça operante do Espírito Santo em suas vidas, como servos, como instrumentos de Deus. Era resultado da sua dependência, da sua confiança naquele que pode capacitar a igreja. Não é sobre nós, sobre o que nós podemos fazer. É sobre o poder de Deus operando em nossas vidas. A proclamação da palavra de Deus deve permanecer intacta, mesmo sob pressão. Se proibirem de falar, nos proibirem de falar, nós vamos continuar falando. Como eu disse, talvez uma situação até extrema, mas se cortarem a nossa língua, aprendamos Libras para pregar o Evangelho. Mas preguemos o Evangelho. E Deus responde de forma visível e poderosa a oração da igreja. Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. O tremor talvez seja algo que nós não vamos ver mais. Quando estivermos orando, não precisa ficar esperando. A nossa reunião de oração, geralmente, ela é em casa ou na casa de algum irmão. Não vamos ficar esperando que a casa vá tremer, como sinal de que o Espírito Santo confirmou nossa oração, que Deus ouviu o nosso clamor. Não vai acontecer. Mas esse tremor indica a manifestação da presença divina no meio da igreja. E nós temos outros sinais de manifestação da presença divina no meio da igreja. Aqui, claro, não era mero fenômeno espiritual, ou fenômeno natural, mas era um sinal da ação de Deus sobre a igreja. E logo, o principal sinal foi que eles foram cheios do Espírito Santo, para que eles pudessem proclamar. Não naquele mesmo sentido do dia do Pentecostes, porque eles já eram crentes, cheios do Espírito Santo da promessa. Mas era uma capacitação renovada para que eles pudessem continuar proclamando a salvação em Cristo Jesus. A consequência é clara. Ousadia para proclamar. Ousadia para proclamar a mensagem do Senhor. Isso confirma o ensino de que o Espírito Santo capacita a igreja, mesmo nas situações mais adversas, a dar testemunho de Cristo, para cumprir aquilo que em Atos 1:8 foi ordenado pelo Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Martin Lloyd Jones disse que a verdadeira necessidade da igreja hoje não é de mais organização, mas de poder espiritual. E olhando para essa afirmação dele,
Às vezes eu tenho a impressão que a igreja passa tempo demais planejando e tempo de menos orando. Nós gastamos mais tempo com planejamento estratégico do que em oração, buscando graça, poder e direção do Senhor. Está errado. O planejamento nem deveria começar sem antes nós nos colocarmos perante o Senhor em oração, buscando a Ele e pedindo capacitação para fazermos aquilo que Ele nos ordenou. Aqui também cabe uma aplicação mais direta para nós. A igreja deve esperar respostas reais de Deus à sua oração. E certamente nós não vamos ver a estrutura nem daqui do hotel tremer, nem da minha casa, nem da casa de nenhum irmão onde nós estivéssemos reunidos em oração. Isso não vai acontecer. Mas certamente, o ser cheio do Espírito Santo é uma evidência notável numa igreja que ora. Uma igreja que ora, claramente se nota as evidências do estar cheio do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é profundamente comprometida com o Evangelho. Ela é profundamente comprometida com o Senhor Jesus. Ela ama a palavra de Deus. Ela demonstra arrependimento genuíno, mudança de vida, transformação de caráter, submissão à palavra de Deus e disposição para servir. É visto especialmente em expressões de atos de fé, atos de amor e de esperança em Cristo Jesus. A igreja vai demonstrar isso na prática. Percebe-se claramente quando uma igreja vive cheia do Espírito Santo ou não. Não vemos nada tremer, mas podemos ver uma igreja cheia do Espírito Santo, podemos ver os sinais do comprometimento com Cristo e com a sua palavra, de desejo de vida de santidade para a glória do Senhor, e especialmente servir o Senhor. O enchimento do Espírito Santo é essencial para a eficácia do nosso testemunho. E nós só seremos eficazes no nosso testemunho se nós formos cheios do Espírito Santo de Deus. E este enchimento, ele é dado como dádiva divina, é graça de Deus. E nós o recebemos quando nós fazemos o correto o correto uso dos meios de graça que Deus nos deu. A leitura da palavra de Deus, a oração, a comunhão com o Senhor, nós recebemos o enchimento, a plenitude do Espírito Santo para fazermos o que Deus nos ordenou. O verdadeiro sinal, o mais evidente com relação ao comprometimento com o Evangelho, o mais evidente sinal da ação do Espírito Santo é ousadia centrada na palavra, para falar, para proclamar que Cristo é Salvador. Geralmente, em uma igreja muito nominal, os crentes são meio 007. Eles não gostam de se identificar como cristãos. Nem se percebe que ele é crente. E não é comum ouvir, talvez, de pessoas de igrejas como essa, diz: nossa, você é crente? Nem parece. Aí você não sabe o que a pessoa quer dizer. Você é crente? Nunca percebi. Isso é um sinal de que não tem uma vida cheia do Espírito Santo. Porque uma vida cheia do Espírito Santo entrega que você é crente. Denuncia que você é crente. E uma igreja cheia do Espírito Santo testemunhará, e o seu testemunho fará diferença no mundo. Irmãos, nós devemos concluir aqui novamente, voltando àquela questão da neutralidade. O mundo não é neutro em relação ao Evangelho. O mundo não é neutro em relação a Deus e à igreja. Nós não podemos esperar uma resposta tranquila, amena em relação a nós.
Se nós estivermos sendo bem aceitos demais pelos ímpios, tem alguma coisa errada. Se nós formos aquela igreja que todo mundo gosta, está com a vida toda torta, tudo errado, mas gosta da igreja, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Porque o mundo jamais é neutro como uma igreja cheia do Espírito Santo. Ele sempre estará em rebelião contra Deus e em rebelião e em oposição contra a igreja. Portanto, a questão aqui não é se a igreja enfrentará oposição e hostilidade no mundo. A questão aqui é como ela responderá a essa realidade. E Atos 4 nos fornece um padrão claro, um padrão normativo, um padrão permanente para a vida da igreja. A igreja enfrenta a oposição com comunhão, unidade, em oração diante daquele que pode nos atender. Ela enfrenta com oração confiante, ela enfrenta com oração confiante na soberania de Deus. Ela enfrenta com submissão à palavra de Deus, interpretando a realidade a partir das Escrituras. Ela enfrenta a oposição na dependência do Espírito Santo e com ousadia para continuar proclamando. Paulo diz em 1 Timóteo 3,15 que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Ela não existe para negociar com o mundo, mas para sustentar a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é confrontadora. Diante do mundo que rejeita Deus, a igreja jamais recuará. A igreja não recua. Diante da igreja ou do mundo que persegue e que se opõe, a igreja não se omite. A verdadeira igreja, cheia do poder do Espírito Santo de Deus, enfrenta a realidade. Ela ora, ela confia, ela proclama. A nossa oração hoje deve ser que Deus seja gracioso para conosco e tenha misericórdia de nós. E que Ele nos abençoe para que os povos temam ao Senhor, para que pessoas temam a Deus. Nossa oração hoje deve ser que nós sejamos uma igreja que vive com fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, com ousadia para proclamar a salvação através daquele que é singular, o único que pode salvar, que é Jesus Cristo. Ela deve viver sob a dependência do Espírito Santo para a glória de Deus. Nossa oração é: Senhor, dá-nos pelo menos um pouco da coragem dos nossos irmãos de Atos, para que a nossa oração seja também desse modo, confiando em sua soberania e buscando do Senhor intrepidez e ousadia para proclamar. E que assim seja. Amém. Vamos orar? Senhor,